Buscando uma nova forma de nos comunicar com nossos clientes, distribuidores, revendas, cooperativas e os nossos produtores rurais, nós da Atos Sementes estamos construindo uma plataforma com módulos de ensino relacionado a todas as culturas que nós trabalhamos hoje no mercado. Inicialmente, estaremos falando da cultura do azevém. Sou Júlio Ricardo Zanin, representante comercial para o estado de Santa Catarina, oeste e sudoeste do Paraná. Nós ficamos responsáveis por construir o módulo 2, falando da cultura do azevém em relação à questão da implantação, solo e manejo. Para a gente entrar nesses aspectos, nós gostaríamos de fazer algumas considerações iniciais, que é uma síntese de informações coletadas em eventos que participamos, tais como Interleite, Simpósio Brasil Sul de Bovinocultura de Leite e também orientações da nossa consultoria Transponto. Nós possuímos no Brasil condições diferenciadas para a produção de forragem de qualidade. Isso porque, como regra, nós temos uma condição de sol e chuva muito ajustada. Isso vai nos permitir que a gente consiga levar para o produtor algo em torno de 25 a 30 toneladas de matéria seca hectare ano, combinando forragens de verão com forragens de inverno. Uma consciência que nós sempre buscamos junto a todos os nossos clientes e o produtor rural é que nós precisamos, para produzir leite e carne, nós precisamos de uma forragem de qualidade. E para que tenhamos essa forragem de qualidade, há uma necessidade de investimento em solo. Por isso, o nosso grande desafio, passar a tratar as nossas pastagens como lavouras. E o mais importante disso, que é uma pergunta que vem, mas isso se paga? Sim, afirmamos categoricamente que todo esse investimento se paga ao final do processo. Mas por que buscar essa utilização de anuais de verão com anuais de inverno? Aqui nós temos um gráfico que mostra um pouco do que nós tínhamos até pouco tempo atrás em relação à questão de oferta e demanda de pastagens para os nossos animais. Esse gráfico, ele nos mostra uma linha de tempo, que é o nosso ano. Nós temos no período de inverno as pastagens de inverno, no verão as nossas pastagens de verão, e o grande desafio era buscar uma redução desses períodos em vermelho, que é o vazio forrageiro outonal e o vazio forrageiro primaveril. Hoje, em função da melhora de cultivares que nós oferecemos para o mercado, uma melhora consistente na questão de manejo das nossas pastagens, nós conseguimos ter uma oferta e demanda muito melhor, com uma redução consistente tanto do vazio forrageiro outonal quanto do primaveril. Isso em função do quê? Do que nós chamamos de sincronismo dos milhetos e dos azevéns. Se nós partirmos como ponto inicial a época em que estamos agora, mês de março, abril, maio, levando a campo os chamados azevéns melhorados, que nós vamos comentar um pouco mais à frente. E isso vai fazer com que nós tenhamos um nível de produção de forragem no período de inverno bastante consistente. Esse sincronismo que nós comentamos, em função de eu ter esses materiais de inverno com a possibilidade de um ciclo mais longo e maior nível de produção de matéria verde e matéria seca, vai casar com o plantio das pastagens de verão, que conseguem fazer e fechar o ciclo lá no mês de março, abril do ano seguinte. E isso vai fazer com que nós consigamos atingir aqueles níveis de produção de 25, 30 toneladas de matéria seca hectare ano que comentamos nas considerações iniciais. Mas vem uma pergunta, por que utilizar o azevém? Nós temos outras opções, mas por que utilizar o azevém? A gente sabe que o azevém comum, ele é utilizado de longa data. E uma das maiores ferramentas de transferência de tecnologia para o campo, que é o melhoramento vegetal, trouxe a essa cultura dois grandes ganhos consideráveis. O primeiro, longevidade, que eu citei no gráfico anterior,
essa possibilidade de você ter pastagens de inverno entrando outubro, novembro à frente. E isso vai fazer com que nós tenhamos um ganho considerável na questão de produção de matéria seca. O azevém também é um material de extrema facilidade em termos de estabelecimento. A lanço em sobressemeadura ou nos plantios tradicionais com as semeadoras de inverno no plantio em linha. Ele é uma cultura, uma pastagem que entrega uma ótima produção de matéria verde e matéria seca. E sobra qualidade. Nós temos uma fibra de altíssima digestibilidade com uma grande capacidade de transformação em leite e carne. E ao analisarmos a questão de proteína bruta, nós sabemos que o azevém entrega para nós hoje algo entre 24, 26, 28%. Ele é uma planta que tem um excepcional perfilhamento e isso vai ter uma contribuição significativa em nós sempre termos folha disponível de alta digestibilidade para os nossos animais. Ele tem um rebrote rápido, em torno de 14 a 21 dias, 2 a 3 semanas, nós conseguimos retornar aos primeiros piquetes. Ele tem uma boa tolerância, principalmente essas cultivares mais modernas em relação à questão de pisoteio. Isso tem uma relação direta, né, com esse porte mais ereto e menos perdas por pisoteio. Ele tem o que nós chamamos de uma plasticidade, ou seja, ele responde muito bem àquilo que eu der e tratar como investimento em termos de fertilidade. Então ele responde muito bem a essas condições que eu ofereço lá a campo. Juntando todas essas considerações da cultura do azevém, nós temos um material muito completo. E aí vem uma afirmação, né, ou uma indagação. O que mais podemos esperar de uma forrageira que nos entrega todas essas características que nós enaltecemos nos itens anteriores? Para atender essa demanda então do mercado e atender essa necessidade do azevém para o mercado, nós temos dois cultivares, o níbio e o ceronte. Nosso primeiro material, o níbio, ele é um cultivar diploide, ele tem um peso de 1000 sementes em torno de 2 a 2,5 gramas, peso de 1000 sementes. Ele tem essa característica que enaltecemos há pouco de ter esse porte mais direto. Isso vai fazer com que nós tenhamos menos perdas por pisoteio, né? Menos perdas de folhas do bacheiro pela maior penetração de luz solar, e isso no final nos dá uma relação de uma maior produção de matéria seca por metro quadrado. Ele tem um estabelecimento interessante entre 7 a 15 dias nesse processo de germinação e emergência das plantas, e o primeiro pastejo se dá em torno de 45 a 50 dias. Destacando a questão de matéria seca desse material, né? Se mal manejado, a gente não fizer atender as necessidades do produto a campo, ele nos dá ainda em torno de 16 a 17% de matéria seca, e bem manejado, isso vai para casa de 18 a 19% de matéria seca, o que é considerável para um cultivar diploide. Aqui nós temos duas belas imagens que conseguem traduzir o que o material entrega como resultado a campo, né? E isso tudo traz a esse cultivar um potencial de produção de 8 a 10 toneladas de matéria seca. O outro produto que nós temos para ofertar para o mercado é o ceronte. O ceronte é um cultivar tetraploide. A diferença entre um tetraploide e um diploide, ele está mais no processo de constituição dessa planta. Ele tem folhas mais escuras, mais largas, mais brilhantes. Isso pressupõe um consumo voluntário maior por parte dos animais. A questão do ser tetraploide faz também com que nós tenhamos células maiores, né? Uma quantidade de conteúdos celulares maiores. Isso tem uma relação direta, né? Com menos fibra, mais digestibilidade, né? E isso ganho em transformação de leite e carne como consequência. Algumas das características do ceronte são o seu peso de 1000 sementes, em torno de 3 a 4,5 gramas. Então nós percebemos que, por ser um tetraploide, ele é mais encorpado, né, quando comparado a um diploide. Ele também traz essa característica de um porte mais ereto. Então a gente tem menos acamamento e um melhor aproveitamento
de pastejo por parte dos animais. Os intervalos, né, entre um pastejo e outro são bastante reduzidos, e isso então faz com que nós tenhamos uma vida longa, uma longevidade desse material como pastagem maior, recaindo sobre aquele ponto que eu comentei lá no início, de nós conseguirmos entrar com essas pastagens de azevém hoje no mês de outubro, mês de novembro, né, para sincronizar isso com as pastagens anuais de verão. Então esse contexto traz a ele, né, um maior pote, mais folhas e mais matéria seca também por metro quadrado. As questões de germinação são semelhantes ao cultivar anterior, ao níbio, 7 a 15 dias, né? E também o seu primeiro pastejo pode se dar aí entre 45 a 50 dias. Em termos de matéria seca, mal manejado 15 a 16% e com um bom manejo entre 17 a 18%. São as principais características e aqui nós conseguimos, agora em 3 imagens, observar o que o produto, né, Seronte pode entregar também a campo. Um resultado que nos leva, né, ao maior consumo dos animais e a um potencial de 10 a 14 toneladas de matéria seca. Alguns outros aspectos que nós consideramos importantes em relação à cultura do azevém são cuidados com o solo, relacionado diretamente à fertilidade. E aí um excelente parâmetro que nós podemos utilizar para entender qual é a resposta que eu quero ter com a minha pastagem de azevém está diretamente relacionado ao teor de matéria orgânica. Se nós tivermos então nos nossos solos, né, teores de matéria orgânica menores ou igual a 2,5%, nós até nem recomendamos o uso do azevém em situações desse tipo. Se esse teor de matéria orgânica já atingir a casa de 2,8% ou até um pouco acima, nós já começamos a entrar em ambientes ainda desafiadores, mas com uma possibilidade de termos um resultado de produção de matéria seca com azevém bastante consistente. E óbvio, se nós ultrapassarmos a casa de 3 a 3,2% de matéria orgânica, nós entramos em áreas de excepcional condição de ter um resultado muito interessante com o uso do azevém como forrageira de inverno. Ele responde muito bem a nitrogênio, tá? E nós sempre deveremos observar, né, como está o comportamento desta pastagem, né? Se ela está numa altura boa, se ela está com uma condição, uma densidade de folhas bastante adequada. Isso são bons sinais de que ela está respondendo bem à adubação, né, e também a essa adubação de cobertura, tá? A coloração dessa nossa pastagem, né, se for um verde intenso, isso está mostrando que talvez nem tenhamos a necessidade naquele momento de uma cobertura nitrogenada. Porém, há sinais também, e principalmente quando a gente observa ponto em que os animais estercam e urinam, se esses pontos estiverem com uma coloração mais intensa do que o restante do nosso piquete, é um grande sintoma e um grande sinal de que devemos trabalhar uma adubação nitrogenada em cobertura para fazer essa nossa pastagem responder a contento, tá? Ainda em termos de fertilidade, né, em termos práticos, tá? Se eu trabalhar hoje com a recomendação que as empresas de adubação fazem, né, dos nutrientes, nitrogênio, fósforo e potássio, na casa em torno de 250 quilos por hectare, eu vou ter aí em torno de 4 a 6 toneladas de matéria seca. É uma produção razoável, né? E nós vamos ter certamente limitações na nossa produção de leite. Se eu já investir na minha pastagem, né, como citei lá nas considerações iniciais, ir para casa de uns 300 quilos de adubo, né, isso já representa um avanço importante. E nós já podemos passar para casa de 8 a 10 toneladas de matéria seca por hectare. E se resolvermos efetivamente tratar as nossas pastagens como lavouras, indo para casa de 400, 450 quilos de adubo por hectare, aí nós levaremos esse nosso azevém para casa de 10, 12, 14 toneladas de produção de matéria seca por hectare, o que vai recair novamente na nossa consideração inicial, que podemos certamente obter 25, 30 toneladas de matéria seca de produção ao longo do ano.
Outro aspecto importante que nós temos que ter é observar o grau de importância dos nutrientes. Então, o primeiro, nitrogênio. Segundo, fósforo. Terceiro, enxofre. E em quarto lugar, o potássio. E lembrando que nitrogênio e enxofre eles são preponderantes, precursores da síntese de proteína nessa nossa forragem, tanto de inverno quanto de verão. E óbvio, essa é sempre a nossa recomendação. Se pudermos fazer todo esse posicionamento baseado em uma análise de solo, é a nossa melhor recomendação que deixamos aos produtores. Em termos de época de plantio, de março a junho. Março representa para nós um antecipar o plantio. É possível hoje, com os atuais cultivares de mercado, não tenhamos dúvida, a partir de 20 de março essa possibilidade já existe. O grande ganho que se tem nessa época é a redução do chamado vazio outonal. O mês de abril nós consideramos o mês ideal, frente a termos condições de clima adequadas. O mês de abril é o ideal para você estabelecer a nossa pastagem de inverno, o nosso azevém. O mês de maio é possível ainda sim, mas a gente frisa alguns cuidados. Normalmente em condições normais nós já estaríamos uma condição mais de frio já se estabelecendo. E isso também poderia levar o material a levar um tempo maior de estabelecimento, fora o fato de que no mês de maio nós já teríamos prolongado um pouco mais esse período do chamado vazio forrageiro outonal. E o mês de junho, gente, tratar excepcionalmente como exceção, caso não tenhamos tido condições de estabelecer a nossa pastagem nos meses anteriores. Em termos de estabelecimento, então, quais os tipos de plantio? Basicamente, nós trabalhamos com plantio a lanço e plantio em linha. O plantio a lanço é uma relação direta com o que nós chamamos de sobressemeadura. Então, temos que ter alguns cuidados com o preparo mínimo do solo, uma gradagem bastante leve, com muito cuidado na questão de profundidade, para não ultrapassar de 1 a 2 centímetros. E é muito comum ele ser realizado em áreas em que se tinha mombaça, braquiárias ou áreas. E nessas condições nós temos que ter um maior uso de sementes, algo em torno de 25 quilos de sementes por hectare. No plantio em linha são as tradicionais semeadoras de inverno. O normal sobre áreas de palhadas de cultivos do verão. Essas semeadoras normalmente se trabalha com espaçamento de 17 centímetros. Os cuidados com profundidade de plantio se fazem necessários aqui também, 1 a 2 centímetros, mas nós conseguimos excelentes estabelecimentos com esse plantio em linha. E nessa condição, o nosso uso, o nosso gasto de semente, ele é um pouco menor, em torno de 20 quilos por hectare. E indo para a reta final, comentando um pouquinho sobre controle de invasoras, o primeiro grande passo é uma boa dessecação. Depois, em relação a folhas estreitas, não é um grande problema, há um convívio muito bom da pastagem de azevém com esse tipo de invasora. E para as folhas largas, existem alguns desafios, principalmente em áreas que tem abuva, língua de vaca e guanchuma. Mas hoje, e é o que nós recomendamos, respeitar o posicionamento das empresas de químicos em termos de dose de produtos, e existem bons produtos para controle de folhas largas na cultura do azevém. Esse então foi o nosso módulo 2 da cultura do azevém, ao qual eu gostaria de agradecer profundamente a atenção de todos. Sou o Júlio Ricardo Zanin, representante da Atos Sementes, e nós ficamos, através de todas as nossas mídias sociais, disponíveis para tirar qualquer dúvida ou questionamento.